Olá pessoal, essa prova tem apenas 5 questões, tá? 11, 12, 13, 14, 15. Vamos lá, questão 12. Antônio estava remando em um lago quando o barco encalhou à noite. Ele disparou um foguete sinalizador que descreveu um arco parabólico caindo na água a 200 metros adiante. Escreveu uma parábola. A 20 metros do barco, o foguete já havia alcançado 60 metros. 20 metros na horizontal, 60 metros de altura vertical. Se o foguete atingir a altura de 122 metros, poderá ser visto por um barco que está por perto. Se a altura chegar a 146 metros, o foguete poderá ser visto também na margem por pescadores. No caso do foguete atingir 180 metros ou mais, poderá ser visto por uma guarnição de bombeiros postada a 3 quilômetros. Nesse caso, e de acordo com os dados, pode-se afirmar: letra A, que ninguém viu o foguete. Letra B, que somente o barco próximo viu. Letra C, que tanto o barco quanto os pescadores viram. E letra D, eu não pus aí para não gastar mais um papel só com uma opção. A letra D, ele diz que todos viram, inclusive os bombeiros que estavam mais longe, a 3 quilômetros. Então veja lá, pessoal, eu resumi aqui para vocês essa folhinha. Ele disse que chegando até 122 metros de altura, o barco que está mais próximo vai ver. Se ele chegar até 146 metros, pescadores que estão na margem também vão poder ver. E se ele atingir 180 metros ou mais, os bombeiros que estão a 3 km de distância vão poder ver. Então, conclusão, o que o problema está querendo de nós? Que a gente calcule a altura máxima que esse sinalizador atingiu. Então é essa situação aqui. Veja bem o desenho que eu fiz. Neste ponto 0 é o ponto onde o barco estava, onde ele acendeu o sinalizador. O sinalizador então subiu, chegou a uma altura máxima e desceu. O problema diz o seguinte, que o foguete caiu a 200 metros do barco. Então veja bem, 200 metros no eixo X, certo? E disse também que a 20 metros do barco, veja bem, o barco está aqui no ponto 0, a 20 metros do barco, a altura do foguete já tinha atingido o quê? 60 metros. Então observa, uma parábola com a concavidade para baixo, o A é negativo, lembra? Aqui é o vértice, esse é o Y do vértice, que é a altura máxima que o foguete vai atingir, e aqui é o X do vértice. Observe também o seguinte, que 0 é uma raiz dessa função e 200 é a outra raiz. Por quê? Porque são os pontos onde a curva corta, entre aspas, o eixo X. 0 e 200 são as raízes, certo? Então qual é a forma geral da função?
função de segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Observa que f de 20 é igual a 60. Ó, o f de 20, o x igual a 20, vai me dar o quê? O valor y igual a 60. E o f igual a 200, 200 não é a raiz, vai me dar o y igual a quanto? Igual a 0, porque a raiz, né, é o valor de x que anula o y. Então, olha, o f de 20 é igual a 60, o f de 200 é igual a 0. Agora nós vamos pegar esses valores e substituir aqui nesta função quadrática. Nós vamos obter um sisteminha com a e b, certo? Um pequeno sistema de equações com a e b. Vamos determinar os valores de a e b, escrever a função, e depois que nós fizermos isso, nós vamos substituir o x do vértice. Observa com atenção o seguinte: o x do vértice ele está exatamente entre 0 e 200. Esse x do vértice aqui ele vale quanto, turma? De 0 a 200, o x do vértice vale exatamente 100. Certo? Então veja bem, depois que nós calcularmos a e b no sisteminha, fazendo a substituição, que nós tivermos a equação de segundo grau, nós vamos substituir o x por 100 para obter o quê? Olha lá em cima, para obter o y no vértice, ou seja, a maior altura que esse sinalizador atingiu. Certo? Infelizmente, como eu já te falei em outras aulas, a minha máquina ela é limitada no tempo. Eu estou aqui com 1 minuto e pouco só. Nós não vamos ter tempo de resolver toda essa questão nesse tempo. Então eu vou dividi-la em partes, tá bom? A primeira parte está aí totalmente explicada, tudo que nós vamos ter que fazer agora. Substituir na função o 20 é o x, vamos substituir no x, tá? Vamos ter uma equação com a e b, o c vai dar 0, e vamos substituir o 200 no x também. Vamos ter duas equaçõezinhas com a e b, um sisteminha com a e b, né? E por que o c é 0? Nós já podemos antecipar. Porque o c também é o ponto onde a curva corta o eixo x, o eixo y, aliás. Onde que essa curva está cortando o eixo y? No 0, o c vai dar 0, tá? Então, pessoal, até a continuação da questão número 12. E obrigado.